O Sol está se preparando para virar, pois seus polos magnéticos estão se invertendo. Assim como a Terra, nossa estrela tem um norte magnético e um sul magnético. Mas ao contrário daqui, a inversão dos polos solares é mais frequente e mais fácil de prever. Espera-se que a próxima ocorra este ano, entre abril e agosto. Por mais apocalíptico que isso possa parecer, não é preciso se preocupar. Se você tem cerca de 30 anos, já passou por esse fenômeno mais de uma vez, pois o Sol gira a cada 11 anos. Provavelmente você não notou nenhuma mudança naquela época, porque esse processo não afeta muito a nossa vida. Só que dessa vez, as coisas podem ser um pouco diferentes. Na Terra, as correntes oceânicas são movimentos que desempenham um papel crucial na influência do clima e do tempo, distribuindo o calor do Equador para os polos. No Sol, essas correntes são mais parecidas com o oceano de plasma. Porém, elas não apenas transportam calor, mas também energia eletromagnética. Isso acontece porque o Sol é uma enorme bola de gases quentes e ionizados que continuam fluindo dentro de seu núcleo. Ao fundir átomos de hidrogênio e formar hélio, nossa estrela libera uma quantidade enorme de energia, levando a essas correntes elétricas de fluxo intenso. E sempre que há correntes, há campos magnéticos. É mais fácil de entender se você pensar naquele experimento clássico com um fio e um prego que provavelmente realizou na escola primária. Quando a eletricidade flui por um fio, ela cria um campo magnético ao redor dele. Portanto, quando você conecta um fio a uma bateria e o envolve em um prego, este se torna um ímã. Isso é semelhante à forma como as correntes elétricas criam campos magnéticos no Sol. Todo esse processo com a ajuda do qual o Sol gera seu campo magnético é chamado de dínamo. Não podemos observá-lo diretamente, mas podemos ver seus efeitos na superfície solar. Quando os fluxos de plasma e magnetismo se tornam instáveis e intensos, se manifestam como manchas solares. Você sabe, aquelas áreas escuras na superfície da estrela. Muito sobre como o dínamo funciona permanece um mistério, mas os cientistas aprenderam algo importante depois de observar essas manchas por séculos. O processo do dínamo segue um padrão. A cada década, aproximadamente, ele se reorganiza. Os campos magnéticos polares do Sol se enfraquecem, chegando a zero, e depois retornam, mas com a polaridade oposta. Na década de 50, os pesquisadores descobriram que quando as manchas solares começam a aumentar e a se tornar mais intensas, significa que os polos estão se preparando para uma inversão. E nos últimos anos, a atividade solar tem sido fora de série. Estamos falando de mais erupções solares, mais explosões de radiação eletromagnética e mais bolhas de plasma sendo ejetadas no espaço. É como se estivéssemos sentados na primeira fila da mais épica exibição de fogos de artifício do Sistema Solar. De fato, o Sol não tem estado tão animado há provavelmente 2 décadas. No momento, os especialistas acreditam que os campos polares estão quase em sincronia e se enfraquecem constantemente, aproximando-se cada vez mais de zero. Mas ainda não chegamos ao ponto de reversão. Embora possa parecer que o Sol muda seus polos magnéticos como um relógio a cada 11 anos, a verdade é que isso não é tão simples quanto parece. Esse caminho pode ser acidentado, e alguns aspectos do fenômeno ainda são muito difíceis de prever. Veja o último ciclo, por exemplo. O hemisfério norte começou sua virada magnética no início de junho de 2012, mas depois teve um pequeno problema e permaneceu em torno do ponto neutro até o final de 2014. Enquanto isso, no hemisfério sul, as coisas foram mais tranquilas, com a mudança de polaridade em meados de 2013. Desta vez, o Sol está realmente se comportando bem. As coisas parecem estar ocorrendo de forma mais suave neste ciclo, com os polos fazendo a transição de forma mais uniforme. Mas a questão é a seguinte: os processos de reversão nunca são os mesmos. É isso que torna esse fenômeno tão interessante de se observar. Mas, ao mesmo tempo, é difícil prever como isso nos afetará aqui embaixo. Aqui na Terra, não precisamos nos preocupar muito com essas intensas explosões solares que acontecem a 150 milhões de quilômetros de distância. Mas se, e eu enfatizo se, uma tempestade solar chegasse ao nosso planeta, a principal ameaça que ela traria seria provavelmente a interrupção dos satélites de comunicação no espaço. Entretanto, as coisas podem ser diferentes nessa inversão de ciclo que ocorrerá em 2024, porque o número de satélites disparou nos últimos anos. Por exemplo, somente o sistema Starlink de Elon Musk envolve mais de 4.000 deles. Todos, juntamente com os de comunicação e GPS, podem ser afetados ou até mesmo destruídos por uma forte tempestade solar. Embora as chances de uma poderosa tempestade solar atingir a Terra sejam baixas, isso não é impossível.
Em 1949, durante o evento Carrington, ocorreu uma perto do pico do ciclo solar, fazendo com que as correntes atravessassem as linhas telegráficas, provocando incêndios e interrompendo as mensagens em todo o mundo. A Terra ficou em silêncio quando as comunicações telegráficas falharam. Imagine o que uma tempestade solar poderia fazer com o grande número de satélites que temos hoje. Isso poderia afetar tudo do que dependemos diariamente, desde comunicações e navegação baseadas no espaço até serviços de previsão do tempo. A distribuição de energia no nível do solo também poderia ser afetada. Você pode esquecer de assistir ao YouTube ou ao Incrível, porque se esse evento ocorresse hoje, poderia causar um apocalipse na internet, deixando inúmeras pessoas e empresas offline. Há uma previsão que diz que se um evento do tipo Carrington acontecesse hoje, resultaria em danos que variariam de 0,6 a 2,6 trilhões de dólares. E estou falando apenas dos Estados Unidos. Felizmente para nós, tempestades solares tão intensas quanto o evento Carrington ocorrem apenas uma vez a cada 500 anos, aproximadamente. Más notícias para os satélites de comunicação, mas ótimas notícias para os observadores de auroras. Durante o evento de Carrington, deslumbrantes auroras boreais iluminaram o céu enquanto os shows de luzes polares se estenderam muito além de suas faixas habituais. As luzes do norte foram vistas tão ao sul quanto Cuba e Honolulu, no Havaí, enquanto as do sul foram avistadas tão ao norte quanto Santiago, no Chile. Para muitas pessoas em todo o mundo, esse foi o primeiro vislumbre da aurora, deixando-as obcecadas com o céu excepcionalmente brilhante. Algumas pensaram que era o fim do mundo, enquanto outras começaram o dia cedo, pensando que o sol havia nascido depois de ouvir o chilrear dos pássaros e ver o céu brilhante. Hoje, sabemos que não há nada de estranho nisso, considerando que o aparecimento de auroras em latitudes mais baixas é um dos efeitos esperados da inversão do polo magnético do Sol. Normalmente, esses fenômenos deslumbrantes são encontrados entre 60 e 75 graus de latitude, mas durante a última inversão do polo magnético em 2013, auroras intensas foram observadas abaixo de 50 graus. Testemunhas oculares as descreveram como vermelho sangue ou vermelho carmesim profundo, brilhando tão intensamente que era possível ler um jornal sob sua luz. É importante estudar esse fenômeno e não temê-lo. A inversão dos polos magnéticos do Sol é, na verdade, uma grande oportunidade para os cientistas entenderem melhor o funcionamento da nossa estrela. Como ainda faltam muitas peças em toda a situação do dínamo, ainda não somos muito bons em prever por que alguns ciclos solares são mais intensos do que outros, ou quando exatamente ocorrerá uma ejeção de massa coronal. Mas ser capaz de prever isso está se tornando cada vez mais necessário à medida que nos aventuramos no espaço. Quanto mais pessoas estiverem fora da Terra, mais expostas estarão a essas fortes tempestades solares. É por isso que a comunidade científica quer saber com mais precisão quando uma tempestade solar pode causar danos a espaçonaves e estações espaciais. Além disso, isso ajudaria os meteorologistas a progredir na previsão do tempo, não apenas na Terra, mas também no espaço. O objetivo é tornar as viagens espaciais mais seguras, pois o interesse em missões tripuladas à Lua e a Marte cresce a cada ano. Outro motivo pelo qual é importante aprender mais sobre a inversão do polo do Sol é entender melhor como funciona o misterioso interior da estrela. Na verdade, isso poderia nos ajudar a descobrir os aspectos de outras estrelas no universo e talvez chegar mais perto de responder a pergunta definitiva: por que estamos aqui? Por que tantas notícias sobre o Sol? Alguns dizem que o Sol está ficando zangado. Bom, o que isso significa exatamente? E devemos nos preocupar? Francamente, sim, devemos nos preocupar. Geralmente não é uma coisa boa ter muita luz solar. O seu componente ultravioleta é prejudicial à pele. É por isso que os humanos se adaptaram para um espectro de pigmentação da pele. Quanto mais luz solar houver, mais pigmentação precisamos para nos proteger. Chapéus grandes e, é claro, protetor solar de FPS alto e protetor solar sem óleo também ajudam, especialmente para pessoas de pele clara. Mas o que o planeta Terra vai fazer? Primeiro, vamos conseguir uma boa estimativa de até onde, provavelmente, irá essa zanga do Sol. O Sol geralmente passa por um ciclo ativo-calmo-ativo a cada 22 anos, com altos e baixos ocorrendo a cada 11 anos. Por que isso acontece, ninguém sabe, simplesmente acontece. Provavelmente há uma razão, mas os cientistas ainda não descobriram. Eles sabem que a cada ciclo, o Sol inverte seus polos magnéticos. Isso por si só é bastante surpreendente, especialmente quando você considera que a Terra não inverteu seus polos magnéticos nos últimos 600 mil anos. Ultimamente, o Sol tem estado extremamente calmo.
o mais calmo que já foi em mais de 100 anos, na verdade. Isso também é incomum. O ciclo ativo calmo-ativo se transformou em um ciclo ativo calmo-calmo. Mas isso está mudando, e é por isso que estamos notificando nossos amigos incrível-maníacos sobre o que esperar nos próximos anos. Os termos calmo ou ativo ou zangado referem-se à quantidade de radiação de alta energia que o Sol emite. Felizmente, a quantidade de luz visível que o Sol emite não muda muito. Isso seria um problema sério. Se o Sol ficasse apenas 6% mais escuro ou mais brilhante, a Terra congelaria ou fritaria. Observar manchas solares é a maneira mais fácil de medir a atividade do Sol. Quanto mais manchas solares forem visíveis, mais ativo ele está. Um gráfico, conhecido como diagrama borboleta, rastreia o padrão de 11 anos de atividade das manchas solares. Ele mostra como as manchas solares desaparecem regularmente da superfície do Sol e reaparecem regularmente em outros locais. A NASA previu que o ciclo atual da atividade solar seria calmo, como o anterior, mas está começando a parecer que esse não é o caso. Atualmente, estamos no ciclo solar de número 25. Esse é o 25º ciclo solar de 11 anos desde 1755, quando isso começou a ser registrado. Espera-se que esse ciclo de atividade solar atinja o pico em 2025. O Sol já excedeu o número de manchas solares que a NASA havia previsto. Não parece que esse ciclo vai ser calmo. Parece que teremos uma radiação solar muito ativa na Terra nos próximos anos. No início de fevereiro de 2022, 40 dos 49 satélites de comunicação da SpaceX em órbita acima da atmosfera foram destruídos por uma explosão no Sol. O gás de plasma eletromagnético de alta velocidade do Sol, conhecido como vento solar, fez com que a atmosfera terrestre se comprimisse e os satélites de Elon Musk perderam sua integridade orbital e caíram de volta na Terra. As manchas solares parecem manchas escuras no Sol, mas não são escuras. Elas simplesmente não são tão brilhantes quanto a superfície da estrela. Para ter uma ideia melhor, pegue uma lâmpada acesa de 25 watts e segure-a na frente de uma lâmpada de 100 watts. A lâmpada de 25 parecerá escura. O mesmo acontece com as manchas solares. Essas manchas na superfície do Sol quase sempre vêm em pares. Isso ocorre porque elas são tempestades magnéticas no gás plasmático do Sol. Uma mancha solar será magnética positiva e a outra será magnética negativa. Entre as duas, que podem ser muitas vezes maiores do que a própria Terra, flui uma corrente elétrica que carrega consigo um arco ardente de gás ionizado. As erupções solares são outra coisa com a qual devemos nos preocupar. São poderosas explosões eletromagnéticas no Sol associadas a manchas solares. À medida que o gás de plasma superquente no Sol gira e torce, ele também torce as linhas de campo magnético nas manchas solares. Quando essas linhas quebram, uma poderosa explosão libera raios-X e radiação gama na velocidade da luz. Gases visíveis também são liberados. As erupções solares têm um sistema de classificação de acordo com sua intensidade. As de classe X são as mais perigosas. Esse tipo pode causar apagões de rádio em toda a Terra e prejudicar satélites, astronautas em órbita e até mesmo passageiros em aviões de alta altitude. As explosões solares de classe M geram auroras espetaculares nas áreas dos polos norte e sul da Terra, enquanto as de classe C quase não têm efeito na Terra. Mas as explosões solares não são as maiores explosões do Sol. EMC significa ejeção de massa coronal, e essas são muito maiores do que as erupções solares e mais perigosas quando vêm em nossa direção. Como o nome indica, as ejeções de massa coronal são explosões que se originam na coroa do Sol. Elas lançam milhões de toneladas de gases ionizados quentes para fora da coroa. Coroa é a camada de gás fina e brilhante ao redor da superfície solar. É muito mais quente que a superfície do Sol. A superfície em si tem cerca de 5.537 graus Celsius, mas a coroa está em algum lugar entre 1 a 2 milhões de graus. O porquê e como a coroa é muito mais quente do que a superfície é outro grande mistério que os cientistas ainda precisam desvendar por completo. Uma teoria recente afirma que a coroa é aquecida por ondas sonoras e as reações nucleares do Sol fazem muito barulho. O projeto GONG, que significa Global Oscillation Networking Group, foi criado na Terra para monitorar as ondas sonoras no Sol. Legal, hein? Acontece que o Sol está tocando ou oscilando como um sino. E temos 5 locais de observação em todo o mundo. Um na Índia, um na Austrália, um nas Ilhas Canárias, um no Chile e um na Califórnia, que observam constantemente os mais de 10 milhões de ondas sonoras que se movem sobre e ao redor do Sol. Agora que o Sol está entrando em uma fase ativa, podemos esperar ver EMCs mais poderosos vindo em nossa direção.
Os gases ejetados pelo Sol são ionizados e despojados de elétrons pelo calor intenso, o que faz com que formem uma tempestade de prótons capaz de viajar pelo espaço a velocidade de cerca de 800 km por segundo. Esses núcleos atômicos carregados positivamente serão principalmente bloqueados ou desviados pelo campo magnético que se estende ao redor da Terra. Nossa atmosfera não ajuda contra uma tempestade de prótons, embora o último quilômetro de ar acima da superfície terrestre pare os raios-x nocivos das explosões solares. O vento de partículas do Sol só pode ser interrompido pela magnetosfera terrestre. Podemos esperar algumas auroras espetaculares ao redor dos polos magnéticos da Terra, e é muito possível que se estendam até as latitudes médias quando a Terra estiver se movendo através de uma ejeção de massa coronal. Atualmente, os Estados Unidos têm uma sonda espacial indo para a coroa solar. Como a coroa do Sol se estende para fora por muitos milhões de quilômetros, a sonda Solar Parker, como é chamada, está cruzando 6,2 milhões de quilômetros da superfície da nossa estrela, ou cerca de 1/10 da distância até Mercúrio. A sonda está experimentando temperaturas de 1.315 graus Celsius, mas é mantida a temperatura ambiente perfeita. Um escudo térmico composto de carbono de 11 centímetros de espessura protege os telescópios e magnetômetros da sonda que medem a intensidade do vento solar. As 5 antenas que se projetam nos gases coronais são feitas de uma liga que pode suportar as temperaturas extremas da coroa. O recente ciclo duplo de calma do Sol é um pouco preocupante ao tentar prever quão ativo o Sol será nesse ciclo. As manchas solares desapareceram completamente de toda a superfície por um longo tempo. É como se as distorções magnéticas que geralmente vemos na fotosfera do Sol tivessem entrado em colapso em seu interior. O magnetismo intenso está vindo à tona agora e rompendo a coroa. O Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica em Boulder, Colorado, está prevendo que esse ciclo solar, o ciclo 25, será um dos mais fortes de todos os tempos. O último foi muito calmo, com uma contagem de apenas 116 manchas solares. A média é de 170, mas a previsão para esse ciclo está entre 210 e 260 manchas solares, o que seria um dos ciclos mais fortes de todos os tempos. Podemos perder mais satélites para um vento solar mais forte. Também podemos esperar sobrecargas na rede elétrica à medida que a tempestade de prótons atinge o pico em 2025. Isso significa que devemos esperar uma interrupção em nossos serviços de internet, à medida que os prótons carregados positivamente entram nos fios e nos transformadores e os sobrecarregam. Em 12 de março de 1989, um poderoso EMC atingiu a Terra e criou estragos tremendos em nossas redes elétricas. Experimentaremos algo dessa magnitude em um futuro próximo? Bom, fique atento, incrível maníaco! Nuvens de fogo e fumaça surgem e o foguete é lançado. O Delta IV Heavy é um dos foguetes mais poderosos já existentes. 3 motores enormes queimam toneladas de combustível, ajudando a nave espacial a ganhar altitude. Os 2 auxiliares laterais desencaixam, deixando o núcleo comum do auxiliar para a subida adicional. Quando em órbita, o foguete libera sua carga útil. Essa é a sonda Parker Solar, a primeira nave espacial a tocar o Sol. E seguiremos sua jornada passo a passo. A sonda foi lançada em 12 de agosto de 2018 e começou sua jornada em direção à nossa estrela. O Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância da Terra. Isso é 390 vezes a distância Terra-Lua e 36 mil vezes a largura dos Estados Unidos de costa a costa. As partículas de luz que o Sol emite precisam de 8 minutos para percorrer essa distância. Para nossos foguetes convencionais, essa viagem levaria mais de 200 dias. Mas a Parker Solar cobriu mais rápido usando manobras gravitacionais. No caminho da Terra para o Sol, a sonda circulou em torno do nosso vizinho Vênus. Tudo o que tinha que fazer era entrar no campo gravitacional do planeta e se deixar ser atraída. Nesse ponto, nossa sonda espacial recebeu um impulso extra, sem precisar desperdiçar nenhum combustível. Depois de fazer uma órbita, os motores da sonda espacial mudaram a trajetória e a sonda deixou a órbita de Vênus com aceleração suficiente para viajar para o Sol. E, em 5 de novembro de 2018, a sonda Parker Solar fez sua primeira aproximação ao Sol. Antes de tocar sua superfície, a nave espacial teve que entrar na órbita da estrela. Para conseguir isso, fez mais manobras gravitacionais. Somente depois disso é que ela começou a circular pelo Sol, o objeto mais pesado do sistema solar e com a gravidade mais poderosa. Então, isso dará à sonda uma quantidade incrível de aceleração a cada sobrevoo. A Parker Solar estava constantemente se movendo entre 2 pontos. Eles eram o periélio e afélio.
Olha, aqui está o Sol, e aqui está a órbita da sonda em forma de elipse. O ponto mais próximo do Sol é o periélio. O Sol estava puxando a sonda para lá a uma velocidade incrível. Neste ponto, a sonda começou a se afastar da estrela. Ainda tinha muita velocidade e energia, mas estava lutando contra a força gravitacional da estrela, e então, gradualmente diminuiu. O ponto em que a sonda perdeu toda a sua aceleração é chamado de afélio. A força gravitacional da estrela venceu, e a sonda começou a se mover de volta em direção ao Sol, ganhando velocidade novamente. A sonda fez várias voltas seguindo uma órbita estável, mas depois sua órbita se cruzou com a de Vênus novamente. Outra manobra gravitacional. Depois disso, a trajetória da Parker Solar mudou ligeiramente e ganhou mais velocidade. O ponto periélio de sua órbita estava agora mais próximo do Sol. A sonda fez várias outras voltas seguindo essa nova órbita, e então novamente se aproximou de Vênus, outra abordagem ao Sol. Cada encontro com Vênus corrigia a trajetória da sonda e reduzia gradualmente sua distância da nossa estrela. Em abril de 2021, a sonda Parker Solar finalmente chegou tão perto do Sol que tocou a sua coroa. Embora a distância real entre a sonda e o Sol fosse de 8,5 milhões de quilômetros, isso ainda conta como um toque. Vamos olhar para a estrutura da nossa estrela cortando ao meio. Este é o núcleo do Sol. É cerca de 1/4 da sua largura. Esse núcleo é 150 vezes mais denso que a água. Devido à pressão intensa e alta temperatura, reações nucleares ocorrem por lá. O hidrogênio é convertido em hélio, emitindo uma quantidade incrível de calor e radiação. A camada seguinte é a zona de radiação. É aqui que o calor é transferido do núcleo para as próximas camadas. Mas os fótons aqui não se movem na direção externa. Eles podem ser direcionados para qualquer lugar e irradiados novamente muitas vezes. Os cientistas acreditam que o tempo médio que um fóton de luz leva para viajar do núcleo para a camada seguinte do Sol é de cerca de 10.000 a 170.000 anos. Depois tem a zona de convecção. Esta é aqui a considerada a superfície do Sol. Mas não é uma superfície sólida, é um oceano de plasma quente. Parece um favo de mel. Isso porque o plasma aquecido sobe das camadas inferiores, criando algo como mini geysers. E enquanto ainda está quente no meio desses geysers, suas bordas esfriam, criando um padrão incrível na superfície do Sol. As próximas camadas são a atmosfera solar. Primeiro, a fotosfera. Essa é a camada que emite luz. E é exatamente isso que você vê quando olha para o Sol. Mas cuidado, não faça isso. Você precisa de equipamentos especiais para olhar diretamente para a nossa estrela. A fotosfera tem até 400 quilômetros de espessura. Trata-se da altura em que a Estação Espacial Internacional se move acima da Terra. Então, tem a cromosfera, ou esfera de cor. Essa camada da atmosfera do Sol dá à estrela sua tonalidade avermelhada. Proeminências solares aparecem aqui. Essas são poderosas emissões de matéria que saem da superfície da estrela. Sua velocidade pode chegar a 700 km por segundo. Em algum momento, elas são pegas pelo campo magnético da estrela e puxadas para trás. E depois há a coroa, um envelope gasoso do Sol. As descargas mais poderosas acontecem lá. Você pode ver a coroa durante eclipses, quando a Lua cobre o disco solar. Então, é possível notar algum tipo de brilho ao redor da estrela. Essa é a coroa. Estende-se por milhões de quilômetros ao redor do Sol, e a sonda Parker Solar tocou precisamente essa área. É aí que o material solar e a radiação ainda estão ligados à gravidade da estrela e não voam para o espaço. E tudo que está além dessa área é o vento solar, que é o material e a radiação que conseguem escapar da gravidade do Sol e partir para o espaço. A Parker Solar surpreendeu os astrônomos ao fornecer mais informações sobre esse limite. Acontece que não é uma parede circular perfeita como costumávamos pensar. O limite é irregular, parece mais uma cordilheira. Essas regiões acidentais têm essa forma por causa do fluxo irregular de plasma da superfície solar. Quanto maior e mais poderoso o fluxo, mais distante o limite está da superfície da estrela. Mas os cientistas ainda não sabem exatamente o que causa essa diferença. Depois de fazer o sobrevoo ao redor do Sol, a sonda Parker Solar continuou sua jornada e começou a se afastar da estrela novamente. Os pesquisadores estão esperando mais 4 aproximações em 2022. Em agosto de 2023, a sonda fará um sobrevoo ao redor de Vênus. Ela ganhará mais velocidade e se aproximará do Sol a uma distância recorde.
O próximo sobrevoo de Vênus acontecerá em 2024 e espera-se que a Parker Solar seja capaz de suportar as altas temperaturas e radiação tão próximas ao Sol. Felizmente, os cientistas se preocuparam com isso, pois a sonda tem um escudo solar. Está ligado ao lado da sonda que ficará de frente para a estrela. É do tamanho de uma janela de casa e tem cerca de 11 centímetros de espessura. É feito de um material especial, capaz de suportar uma temperatura de cerca de 1.370 graus Celsius. Isso é quase 6 vezes maior do que a temperatura de um forno de cozinha comum. O corpo da sonda é feito de um material branco que reflete a luz solar. Todo o equipamento científico é colocado bem no centro da sombra deste escudo. Se os raios solares atingirem o corpo desprotegido da sonda a curta distância, todo o equipamento vai parar de funcionar em apenas alguns décimos de segundo. A sonda está equipada com um instrumento de investigação de campos eletromagnéticos. Este é um sistema para medir campos elétricos e magnéticos, ondas de rádio, temperatura e densidade plasmática. O sensor de imagem de campo amplo para a sonda Parker Solar, ou WISPR, é um telescópio óptico, aquele que tirou essas imagens impressionantes do plasma em movimento na coroa solar. Essas auroras são o que você vê durante os eclipses solares. A investigação de ventos solares alfas e prótons mede prótons, elétrons e íons de hélio. Ajuda os cientistas a estudar os ventos solares. Muitas vezes prejudica nossa tecnologia. Erupções inesperadas na superfície do Sol causam ventos solares severos. Eles podem queimar chips em satélites orbitando a Terra. Considerando que temos a EEI, onde astronautas trabalham o tempo todo, precisamos saber mais sobre ventos solares e como nos proteger deles. Conforme a Parker Solar continua sua pesquisa, ela já estabeleceu vários recordes mundiais. É o objeto feito pelo homem mais próximo do Sol. É também o detentor do recorde de velocidade. Durante sua última aproximação ao Sol, a sonda atingiu uma velocidade de 162 km por segundo. Isso significa que poderia cobrir a distância de Nova York a Los Angeles em apenas 24 segundos, e uma viagem ao redor da Terra levaria cerca de 4 minutos. Uma viagem à Lua em tal nave espacial levaria apenas 40 minutos. Em 2025, a Parker Solar chegará mais próxima do Sol, atingindo uma velocidade de cerca de 690 mil km por hora. Mas mesmo essa velocidade é de apenas 0,064% da velocidade da luz. Um estudo recente envolveu quase 200 estrelas enormes que estão chegando ao fim de suas vidas. Esse estudo forneceu aos cientistas informações mais precisas sobre como o Sol acabará um dia. Acontece que o Sol será cerca de 200 a 300 vezes maior do que é agora. Para começar, vamos apresentar algumas informações básicas sobre o tamanho das estrelas. As estrelas gigantes atingem esse estágio porque ficaram sem combustível nuclear e não estão mais queimando hidrogênio em seu núcleo. Eventualmente, o núcleo fica quente o suficiente para desencadear o próximo estágio de fusão, que é a queima de hélio. Todas as estrelas pesquisadas nesse novo estudo estavam nessa fase de queima de hidrogênio na casca ou de hélio no núcleo. Embora as estrelas gigantes e supergigantes representam menos de 5% de todas as estrelas, ou pelo menos das que conhecemos, elas são realmente visíveis à distância por serem muito brilhantes. Na verdade, de acordo com os cientistas, cerca de 1/3 de todas as estrelas que você pode ver do lado de fora em uma noite escura sem lua são estrelas gigantes ou supergigantes. Esse estudo acabará fornecendo aos astrônomos informações realmente úteis sobre estrelas maciças. Elas poderão descobrir seu tamanho e temperatura, independentemente de onde estejam ou de seu estágio evolutivo. Isso significa que eles poderão ver a verdadeira cor de uma estrela e usá-la para descobrir seu raio. Muito legal, não é? Isso levanta a questão: como será o nosso Sol quando ele ficar velho e rabugento? Para simplificar, ele se expandirá quando começar a queimar sua camada de hidrogênio, mas depois encolherá um pouco durante a fase de queima do núcleo de hélio. Depois de algumas centenas de milhões de anos, ele se tornará uma estrela gigante com cerca de 2 a 3 centenas de vezes o seu tamanho atual. Por fim, o Sol se expandirá tanto que simplesmente se evaporará. Então, o que acontecerá depois que o Sol desaparecer? Na verdade, os cientistas têm algumas previsões sobre o que acontecerá, mesmo que não estejamos por perto para ver. Eles têm quase certeza de que o Sol se transformará em uma nebulosa planetária. Essas nebulosas planetárias são pedaços de gás e poeira no espaço que vêm de uma estrela que está desaparecendo.
Elas receberam esse nome porque se pareciam com planetas para as pessoas que usavam telescópios no século XVIII, embora saibamos agora que elas não têm nada a ver com planetas de verdade. Mas eis a loucura. Os astrônomos descobriram que podem usar o nível de brilho dessas nebulosas planetárias para calcular sua distância de nós. Em 2018, os cientistas também descobriram que o Sol é a menor estrela que pode ser capaz de produzir uma nebulosa visível. Se fosse menor, ela não seria visível. Estrelas até 3 vezes mais massivas que o Sol produzem nebulosas mais brilhantes. Atualmente, o Sol tem 4,6 bilhões de anos, mas estima-se que terá mais 10 bilhões de anos até seu fim. O Sol também está ficando mais brilhante a cada ano. Não parece muito agora, mas na verdade isso causará grandes problemas para a Terra. Em cerca de 1 bilhão de anos, o Sol estará brilhante demais para que a vida na Terra sobreviva. Nossos oceanos evaporarão e estará quente demais para que a água se forme novamente. Portanto, a menos que encontremos uma maneira de escapar deste planeta, a humanidade terá apenas cerca de 1 bilhão de anos. A Terra ainda existirá quando o Sol se transformar em pó? É difícil saber com certeza a linha do tempo exata, mas mesmo antes disso, a Terra provavelmente estará queimada e sem vida, sem atmosfera ou oceanos. Não está claro quão perto as camadas externas do Sol chegarão da Terra, mas se elas se aproximarem demais, isso poderá fazer com que a Terra entre em uma espiral em direção ao Sol e desapareça completamente. Mesmo que o nosso planeta consiga de alguma forma sobreviver à fase gigante do Sol, ele estará orbitando uma anã branca quente, ou uma estrela que já não tem mais combustível. Nesse futuro distante, o Sol será um pouco maior que o nosso planeta. Por fim, o Sol esfriará e escurecerá completamente. Ele passará para outro estágio chamado de anã negra. Isso fará com que a órbita da Terra se afrouxe, e nosso planeta entrará em uma espiral em direção ao Sol desbotado. Mas, curiosamente, o Sol não tem a palavra final sobre o que acontece com a Terra. A gravidade mantém os planetas em órbita, mas também os atrai uns para os outros, o que pode fazer com que suas órbitas se flexionem e se desviem. Isso pode fazer com que o sistema solar se desestabilize e ejete planetas, inclusive a Terra. Basicamente, muita coisa pode acontecer nos próximos 5 bilhões de anos antes de o Sol se tornar uma gigante vermelha. Há também outro cenário. Embora a maioria das estrelas fique longe do nosso sistema solar, há uma chance de que uma delas se aproxime nos próximos bilhões de anos. Até mesmo uma pequena estrela ou buraco negro poderia bagunçar a órbita do nosso planeta se chegasse muito perto. Mas não se preocupe muito, as chances disso acontecer são baixas devido à quantidade de espaço entre as estrelas. Nosso Sol é uma estrela solitária, portanto há pouca ou nenhuma chance de pegarmos uma carona com outra estrela próxima. Entretanto, muitas estrelas em nosso universo têm companheiras. Entre essas estrelas está Castor, um sistema impressionante que compreende 6 estrelas e é um dos objetos mais brilhantes do céu noturno. Embora os seres humanos admirem Castor há muito tempo, eles não sabiam de sua verdadeira natureza até a invenção dos telescópios e espectroscópios. Mesmo com a ajuda de um pequeno telescópio, é evidente que Castor é composto por 2 estrelas primárias, Castor AA e BA, que giram uma em torno da outra. Essas estrelas são maiores que o Sol e precisam de 467 anos para completar uma órbita. No total, Castor é composto por 6 estrelas diferentes. A maior delas, chamada Castor AA, é aproximadamente 2 vezes maior que o Sol, enquanto a menor tem cerca de 0,5 da massa do Sol. Se os seres humanos quiserem sobreviver aos próximos bilhões de anos, talvez precisemos montar acampamento em outro lugar do universo. Isso pode parecer algo saído de um filme de ficção científica, mas pode ser a nossa realidade um dia. Felizmente, a NASA já está analisando algumas opções. Eles descobriram 2 novos planetas, TOI 700 e TOI 700D, que podem ser novos pontos quentes para nós humanos. O TOI 700 está na zona otimista, o que significa que pode ter água e até mesmo uma atmosfera. TOI 700D está na zona habitável conservadora, portanto os cientistas ainda não têm muita certeza sobre isso. Mas vamos aproveitar o que pudermos obter. Mas espere um pouco, antes de começar a fazer as malas, há um pequeno problema. Como chegaremos lá? John Glenn precisou de meses de preparação apenas para dar 3 voltas ao redor da Terra. Portanto, talvez precisemos começar a trabalhar em nosso treinamento de astronauta. Bem, pelo menos temos algumas opções para nossos futuros planos de férias intergalácticas. Não seria bom se pudéssemos viajar no tempo para ver como será o nosso sistema solar daqui a bilhões de anos? Um físico americano chamado Ron Mallett propôs uma teoria interessante para a viagem no tempo. Ele utiliza a luz, um recurso abundante no universo. Sua ideia envolve o uso de um cilindro giratório de luz, que poderia transportar um objeto tanto no espaço quanto no tempo, de forma semelhante a como uma bolha se move em um líquido em redemoinho.
Mallet sugere que o cilindro com o formato correto poderia permitir viagens ao passado e ao futuro. Para testar sua teoria, ele está tentando obter financiamento para um experimento. Entretanto, alguns cientistas consideram a teoria de Mallet impossível e desnecessária de ser testada. Talvez também possamos viajar no tempo se nos movermos rápido o suficiente. De acordo com Einstein, a maneira como vivenciamos o tempo pode mudar dependendo da velocidade com que estamos nos movendo. Se formos muito rápido, o tempo se torna mais lento. Por exemplo, os astronautas no espaço envelhecem um pouco mais lentamente do que as pessoas na Terra. Isso é importante para coisas como o GPS, que estaria incorreto sem ajustes especiais devido à forma como o tempo é afetado. E se o Sol fizesse BOOM? Bem, você pode imaginar que isso seria uma notícia muito ruim para nós. Esse vídeo foi bem curto, né? Não, espere, eu tenho mais. Se o Sol explodisse, o caos se instalaria em nosso sistema solar. Mas os cientistas nos dizem que isso certamente acontecerá um dia. Mas por quê? Como exatamente os eventos se desenrolariam? E é possível que, de alguma forma, sobrevivamos a esse evento? Ei, vamos nos aprofundar no assunto. Antes de tudo, prepare-se para uma viagem ao núcleo do Sol. O coração do Sol está repleto de átomos de hidrogênio em uma festa fora do comum. Esses átomos estão tão empolgados que se chocam uns contra os outros com toda a sua força. E quando eles colidem, algo mágico acontece. Isso é chamado de fusão nuclear. Nessa festa de fusão, os átomos de hidrogênio se combinam para formar átomos de hélio. Um experimento químico em grande escala. Durante essa fusão nuclear, uma pequena quantidade de massa dos átomos de hidrogênio é transformada em uma enorme quantidade de energia. É a famosa equação de Einstein, E igual mc ao quadrado, entrando em ação. A energia é liberada na forma de luz e calor, irradiando-se para o exterior e iluminando todo o sistema solar. Quando todos esses processos começam a funcionar, um grupo de partículas energizadas chamadas fótons se junta à diversão. Esses fótons são como minúsculos pacotes de luz que saltam e unem em todas as direções. Eles desempenham um papel fundamental no transporte da energia do Sol pelo espaço, iluminando nosso mundo e aquecendo nosso aconchegante planeta. Para manter tudo isso funcionando, para que os átomos não escapem e criem um caos completo, o núcleo do Sol precisa estar sob enorme pressão. Essa pressão vem do imenso peso das camadas externas do Sol que pressionam o núcleo. As camadas externas estão apertando o núcleo interno, mas as camadas internas não desistem. A energia criada pela fusão e pela agitada festa de fótons se esforça muito para escapar do núcleo do Sol. Mas o núcleo é tão denso como eu, e a pressão é tão grande que a energia leva um bom tempo para sair. Ela ricocheteia, sendo absorvida e reemitida por outras partículas. Eventualmente, depois de um longo tempo, ela atinge a superfície do Sol e se espalha pelo espaço, chegando até nós como luz solar. Então agora você sabe como o Sol funciona. Mas o que acontece quando ele chega ao fim de sua vida útil? Bem, aqui está a reviravolta. Nosso Sol tem um suprimento limitado de combustível de hidrogênio. Em cerca de 5 bilhões de anos, ele ficará sem combustível. Depois disso, nossa estrela passará por algumas grandes mudanças. Agora preste atenção, pois há uma grande chance de que todos nós percamos isso. Primeiro, o Sol inchará e se tornará uma gigante vermelha, expandindo-se como um balão. Ele crescerá tanto que engolirá os planetas, inclusive a nossa amada Terra. Isso é que é um Sol ocupando todo o espaço. Portanto, não veremos o fim do nosso Sol, a menos que nos mudemos para um lugar mais distante. Após a fase de gigante vermelha, o Sol encolherá um pouco. Suas camadas externas desaparecerão no espaço, deixando para trás uma bela nebulosa planetária. Ele estará revelando seu núcleo brilhante. O núcleo, agora cheio de hélio, também começará a fundir elementos mais pesados, como oxigênio e carbono. Essas reações não serão tão energéticas como uma festa com menos dança e mais vibrações relaxantes. Eventualmente, até mesmo o hélio se esgotará e o Sol se tornará uma anã branca compacta, uma estrela aposentada curtindo sua casa de repouso. Os cientistas estimam que o Sol ainda tem cerca de 7 a 8 bilhões de anos antes de apagar suas luzes. Mas não se preocupe! Até lá, a humanidade poderá ter viajado para galáxias distantes ou talvez até evoluído para seres espaciais incríveis. Portanto, nosso Sol não se extinguirá com um estrondo como os fogos de artifício. Ele não é grande o suficiente para se tornar uma supernova ou um buraco negro. Essas superestrelas estelares precisam de muito mais massa do que o nosso Sol para realizar esses truques cósmicos. Mas e se ele explodisse muito repentinamente, como num evento abrupto e sem motivo? Bem, vejamos.
Imagine o seguinte, o Sol faz boom e a Terra entra em um momento de loucura. O evento libera uma quantidade insana de energia, enviando uma onda de choque que corre pelo espaço na velocidade da luz. Demora cerca de 8 minutos para que essa onda de choque chegue à Terra. Por quê? Bem, o Sol está a incríveis 150 milhões de quilômetros de distância de nós, em média. Portanto, leva um pouco mais de 8 minutos e 20 segundos para que a luz do Sol percorra toda essa distância e chegue até nós. Mas vamos falar sobre o evento em si. Seria uma ótima visão para testemunhar, mas infelizmente também seria o fim. Créditos rolando na tela, hein? As quantidades loucas de energia liberada fariam com que o Sol se expandisse rapidamente, novamente engolindo os planetas, inclusive a Terra. E isso não é tudo. Prepare-se para uma enorme explosão de radiação. O Sol liberaria uma torrente de partículas supercarregadas. Estamos falando de raios X e raios gama, do tipo que pode bagunçar seriamente as coisas. Quando essas partículas de alta energia atingem a atmosfera, elas ficam loucas, causando todo tipo de caos. Elas ionizam a atmosfera, criando um enorme pulso eletromagnético. Esse pulso é como uma onda de choque para os dispositivos eletrônicos. Ele os frita e os deixa inúteis. Portanto, se seus aparelhos não estiverem protegidos, eles passarão por maus bocados. Falando em tempos difíceis, depois disso, é a vaporização instantânea do nosso planeta. Mas o grande finale do Sol não mexe apenas com a Terra. Ele causa estragos em todo o sistema solar. Essa explosão maciça de energia estaria se chocando contra tudo em seu caminho. Os planetas e outros objetos são arrancados de suas órbitas aconchegantes, causando caos e imprevisibilidade. O cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, capu! Ele se foi, obliterado ou espalhado pelos ventos cósmicos. E mesmo os planetas que sobreviverão a esse evento provavelmente sairão de suas órbitas para vagar por algum lugar. E não vamos nos esquecer dos planetas externos, como Júpiter e Saturno. Esses gigantes geram seu próprio calor interno, o que os mantém aconchegantes e atrai muitas luas. Mas o boom do Sol roubaria seu calor, transformando-os em lugares incrivelmente frios. E agora que já discutimos como tudo isso seria catastrófico para tudo em nosso sistema solar, vamos fazer a pergunta lógica. A humanidade conseguirá? A resposta curta é não, não conseguiríamos. Tudo seria exterminado, exceto talvez algumas bactérias sorrateiras que se escondem nas sombras. Mas em um cenário maluco em que o Sol nos avisasse sobre seus planos, poderíamos ter uma chance de lutar. Se soubéssemos de antemão e tivéssemos tempo para nos preparar, poderíamos colocar nossas engrenagens de sobrevivência em funcionamento. Então, o que poderíamos fazer? Como a própria Terra não sobreviverá à birra do Sol, teríamos de nos mudar para outro lugar. Lembra que mencionamos que nem todos os planetas seriam completamente destruídos? Bem, infelizmente, os mais próximos do Sol, Mercúrio, Vênus e Terra, desapareceriam. Portanto, a opção mais fácil seria mudar para algum outro sistema solar com seu próprio planeta semelhante à Terra. Mas e se a Terra, de alguma forma, conseguisse sobreviver a essa catástrofe? Não vamos pensar em como isso aconteceu e vamos apenas discutir as consequências. Bem, nosso clima ficaria louco. Durante os primeiros momentos do kabum do Sol, a radiação e as partículas aumentariam muito a temperatura, como uma onda de calor interminável. Estamos falando de um grande efeito estufa. Os oceanos evaporariam, criando nuvens espessas e fofas que retêm o calor e se recusam a deixá-lo escapar para o espaço. E depois disso, sem o abraço quente do Sol, a Terra se tornaria rapidamente um freezer gelado. Portanto, teríamos que pensar fora da caixa. Uma ideia seria nos abrigarmos nas profundezas do subsolo, onde não seríamos tão afetados pela radiação e pelas mudanças bruscas de temperatura. À medida que você cava mais fundo, a temperatura aumenta. Assim, com as ferramentas e os recursos certos, a humanidade poderia se abrigar em bunkers fortificados, sobrevivendo por alguns anos sem os raios solares. Por que apenas alguns anos? Bem, lembra-se de como dissemos que o Sol é o centro de gravidade de nosso sistema solar? Sem ele, a Terra estaria à deriva em busca de um novo centro de gravidade. Imagine nosso planeta, nosso fiel satélite, a Lua e todos os outros planetas flutuando lentamente no espaço. Felizmente, o nosso fiel Sol está se segurando, mantendo-nos aquecidos e brilhando para muitas outras aventuras cósmicas que estão por vir. Portanto, estamos seguros por alguns bilhões de anos, mas é sempre divertido imaginar cenários impossíveis. Portanto, fique ligado para mais e se... De onde estamos, o Sol parece tão calmo e pacífico. Mas assim como os seres humanos e basicamente todo o mundo vivo, o Sol tem suas próprias fases quando está mais ou menos ativo. Só que as consequências são muito maiores e mais caóticas quando ele se torna hiperativo. Vamos aumentar o zoom para ver o que está acontecendo lá em cima. Então,
Uma das maneiras de medir a atividade da nossa estrela é contar as manchas solares em sua superfície. Se trata de manchas escuras que se formam quando o campo magnético do Sol fica todo emaranhado. É simples, quanto mais manchas solares, mais ativo está o nosso Sol. E parece que o Sol anda se divertindo muito nos últimos tempos. O número de manchas solares que os cientistas observaram é o maior em quase 21 anos. Em junho, 163 manchas apareceram na superfície do Sol. A última vez que tivemos tantas manchas escuras no Sol foi em setembro de 2002, quando havia 187 delas. Parece que essa festa caótica está se aproximando de seu pico, e isso é algo que chamamos de máximo solar. Como tudo isso acontece? O campo magnético do Sol é forte e organizado em algum ponto. Mas, como dissemos, às vezes chega um momento em que ele acaba emaranhando como uma bola de elásticos que estão enrolados com muita força. Isso também significa que o plasma está subindo da superfície, formando loops e causando uma bagunça na forma de erupções solares e algo que chamamos de ejeção de massa coronal, ou EMC. É quando o plasma na atmosfera superior do Sol, chamada de corona, enlouquece e explode com muita força. Então, em algum momento, essa bola se quebra e completamente vira e transforma o Polo Sul em Polo Norte e vice-versa. Tudo isso acontece praticamente a cada 11 anos. Portanto, quando o Sol entra nessa fase e se torna muito ativo, ele dispara bolhas quentes de plasma, forma manchas escuras tão grandes quanto planetas e libera poderosas erupções de energia e radiação. Algo fascinante acontece quando o Sol se torna mais ativo. Esse fenômeno se chama cachoeira de plasma, ou proeminência da coroa polar. É como uma mini erupção que começa no Sol e parece tentar escapar, mas o campo magnético solar a puxa de volta antes que possa escapar para o espaço. E essa cachoeira de plasma é realmente espetacular. Ela chega a 100 mil quilômetros acima da superfície. É como se você empilhasse 8 terras uma em cima da outra. Depois, há algo chamado de vórtice polar. É como um gigantesco halo de plasma que gira muito rápido em torno do polo norte do Sol. Esse vórtice acontece quando um grande tentáculo de plasma se rompe e cai de volta para a superfície, semelhante à formação de uma cachoeira de plasma. Os cientistas não sabem por que esse plasma permanece acima da superfície do Sol por tanto tempo. E um dos exemplos interessantes de EMCs foi uma ejeção gigante em forma de borboleta em março deste ano. Ela adquiriu essa forma tão incomum porque explodiu no lado do Sol que não podíamos ver, de modo que era impossível medir totalmente a sua força. Felizmente, essa explosão não veio em nossa direção, mas pode ter atingido um pouco Mercúrio, e é possível que tenha arrastado um pouco de poeira e gás, já que Mercúrio tem um campo magnético fraco. Tudo isso parece legal na teoria, mas não é uma boa notícia para nós. Por causa disso, podemos experimentar tempestades solares mais intensas, que podem novamente levar a tempestades geomagnéticas na Terra. E essas tempestades não soam apenas alarmantes, elas de fato o são. Elas criam o caos e perturbam o campo magnético do nosso planeta. É verdade que as tempestades geomagnéticas podem gerar belas auroras boreais. Mas todos nós preferimos apreciar belezas como a aurora boreal em condições normais, ou simplesmente assistir a um bom e velho pôr do sol sobre o oceano. Não é que todas as tempestades solares necessariamente atinjam a Terra, mesmo que haja mais delas. Para atingir nosso planeta, elas precisam estar apontadas na direção certa no momento certo. Mas se isso acontecer, a tempestade pode ionizar a atmosfera superior e adeus nossas comunicações. Ela pode causar apagões temporários em sistemas como GPS e rádio. Isso não é necessariamente um grande problema por si só, mas pode ser muito perigoso se acontecer na hora errada, como durante um tsunami ou um terremoto. As tempestades também podem danificar a infraestrutura elétrica, como linhas de trem e redes de energia. Se você estiver em um avião nesse momento, pode ser exposto a níveis mais altos de radiação. Ainda não está claro quanto isso será perigoso para você, mas pode ser um problema sério para os astronautas no espaço. Quando as tempestades solares interferem no campo magnético, a migração de alguns animais pode ser afetada, como tartarugas marinhas, baleias e pássaros. Como as coisas no reino animal funcionam, em sua maioria na ordem natural, quem sabe como esses animais passam por essas mudanças ou até mesmo sobrevivem a elas. E quando o Sol está no máximo de sua atividade, os satélites no espaço também têm problemas. Atualmente temos mais satélites no espaço do que nunca, e quando a atmosfera superior se torna mais densa devido a todas essas mudanças, pode acabar empurrando os satélites em diferentes direções.
Eles podem colidir uns com os outros, ou alguns podem até cair na Terra, o que, novamente, só é legal em filmes com super-heróis que conseguem lidar com essas coisas com relativa facilidade. Com sorte, evitaremos uma tempestade solar de grandes proporções como o evento Carrington. A história foi semelhante. Em agosto de 1989, astrônomos de todo o mundo observaram como o número de manchas solares estava ficando cada vez maior. Um homem chamado Richard Carrington estava entre eles. No início de setembro, ele estava desenhando as manchas solares quando de repente foi cegado por um flash de luz. Durou cerca de 5 minutos, mas foi espetacular. Mais tarde, ele o descreveu como um clarão de luz branca. Era uma ejeção de massa coronal muito forte e em apenas 17 horas e 6 minutos, essa tempestade atravessou o longo caminho entre o Sol e o nosso planeta natal e liberou sua força sobre nós, embora isso normalmente leve dias. E quando essa tempestade começou, máquinas de telégrafo em todo o mundo soltaram faíscas, operadores levaram choques elétricos e o papel até pegou fogo. As pessoas ficaram realmente assustadas e confusas porque nunca tinham visto um céu tão brilhante antes. Algumas até pensaram que era o fim do mundo. No dia seguinte, telegrafistas ainda não conseguiam trabalhar adequadamente porque a atmosfera da Terra ainda estava carregada. Eles até conseguiram enviar mensagens usando a corrente auroral em vez de eletricidade comum. Mas ela também trouxe algo incrível: auroras deslumbrantes no céu. Quem estava no Havaí ou em Cuba pôde ver as belas auroras boreais, enquanto quem estava no Chile pôde ver auroras austrais. Tudo isso está aumentando lentamente, mas de forma constante. Veja as erupções solares, por exemplo. Elas são poderosas explosões de energia do Sol. Em 2022, houve 5 vezes mais dessas erupções em comparação com o ano anterior. Além disso, as grandes erupções de classe X também estão ficando mais fortes e mais comuns do que antes. E isso pode ser muito mais extremo do que se pensava. Além disso, é provável que comece um pouco antes do previsto. Inicialmente, os cientistas pensaram que o pico ocorreria em 2025, mas parece que ele pode ocorrer até mesmo no final de 2023. Não podemos nos proteger completamente caso uma tempestade solar nos atinja diretamente, mas ainda podemos fazer algumas coisas, como planos de aterramento, ajuste das trajetórias dos satélites no espaço e tentar garantir que a infraestrutura vulnerável permaneça segura. Para fazer tudo isso, precisamos de melhores previsões do clima solar para nos ajudar a nos prepararmos para o pior. Tudo isso pode parecer muito ruim a princípio, mas não se preocupe, as explosões solares não destruirão nosso planeta. Elas enviam material solar carregado em nossa direção em velocidades bastante altas. Mas não é que estejamos completamente condenados se essas coisas nos atingirem. Nosso planeta não nos deixará desprotegidos. Ainda temos a atmosfera e o campo magnético que nos mantém relativamente seguros. Nossa atmosfera espessa é como um escudo que bloqueia a radiação que pode nos prejudicar. Portanto, essas explosões solares podem afetar principalmente a tecnologia, mas não destruir a Terra. Acho que temos nossos próprios super-heróis afinal. Você está vendo o melhor retrato completo do Sol de longe. Felizmente, nossa estrela-mãe de 4 bilhões e meio de anos não usou maquiagem para corrigir seu tom de pele antes dessa sessão de fotos. E agora podemos estudar sua superfície em grande detalhe. Essa imagem icônica foi tirada em março de 2022. A NASA queria entender melhor o comportamento solar e seu impacto sobre a vida na Terra. E o futuro de nossas tecnologias espaciais, é claro. Para isso, lançou a missão do satélite Solar Dynamics Observatory, ou SDO, em fevereiro de 2010. Essa lendária sessão de fotos aconteceu 12 anos depois, quando o SDO estava na metade do caminho entre a Terra e o Sol. Os cientistas tiveram que montar 25 imagens individuais como um quebra-cabeça. Assim, afinal, contém 83 milhões de pixels. Sim, essa resolução é cerca de 10 vezes melhor do que a tela da sua TV 4K. Veja esse incrível padrão semelhante a um biscoito. Normalmente, a superfície brilhante do Sol o ofusca quando aqui da Terra observamos a estrela. Felizmente, a NASA explorou a luz além da faixa visível, o que permitiu descobrir alguns detalhes invisíveis da face do Sol. Quando você ajusta sua selfie com filtros e efeitos, pode acabar com retratos completamente diferentes, destacando diferentes pontos do seu rosto, até mesmo aqueles que você nem sabia que existiam. O mesmo princípio funciona aqui. Todas essas bolas de plasma são a mesma foto do Sol, capturada em diferentes comprimentos de onda eletromagnéticos. As manchas e os padrões revelados podem nos ajudar a entender um pouco melhor os eventos que ocorrem dentro da pele solar.
Na velocidade da luz, deve significar super rápido, mas esse raio rosa dourado que acaricia sua bochecha ao amanhecer já percorreu um longo caminho e é incrivelmente antigo em termos humanos. Os fótons gerados pelo núcleo do Sol levam de 10.000 a 170.000 anos para atravessar a atmosfera da estrela. Depois, cerca de 8 minutos mais para chegar à Terra. Então, vamos explorar o que está levando tanto tempo. Nosso passeio começa com a camada superior da atmosfera da estrela. Você lembra das divindades solares em filmes e peças de teatro? Elas geralmente usam coroas luxuosas com raios dourados. Bem, o Sol real também tem uma coroa elegante, que é a camada externa de sua atmosfera. Mas é claro que seu tamanho e glória são incomparáveis com as de plástico. E seu formato não é tão estável. A coroa é uma concha de gás que envolve nossa estrela-mãe. Portanto, seu tamanho e forma flutuam constantemente sob a influência do campo magnético do Sol. Você pode ver essa coroa a olho nu da Terra durante os eclipses solares totais. Ela se parece com uma bela e intensa radiação ao redor do disco solar, que por sua vez é completamente bloqueado pela Lua. A coroa se estende por 8 milhões de quilômetros acima da superfície da estrela, enquanto nosso planeta azul tem apenas cerca de 13.000 quilômetros de diâmetro. Portanto, um raio hipotético da coroa equivale a uma fileira de cerca de 625.000 planetas do tamanho da Terra. E, de repente, todos os meus problemas começaram a parecer pequenos. Aqui está outro fato divertido. A coroa do Sol meio que quebra as leis da física conhecidas, porque é mais quente do que deveria. Sua temperatura chega a 1.100.000 graus Celsius, enquanto a da superfície solar é de apenas 5.000 graus. No entanto, a palavra apenas não se encaixa aqui, porque ainda é muito quente em termos humanos. Normalmente, a temperatura tende a cair à medida que você se afasta de uma fonte de calor, mas não é o caso aqui. Os cientistas espaciais ainda estão tentando investigar este mistério. Felizmente, a recente sessão de fotos nos permite explorar o que está acontecendo no interior desse enorme objeto quente, sem correr o risco de perder a visão. Veja esses belos pontos brilhantes, por exemplo. Eles representam as explosões solares que ocorrem sob a camada de coroa. As erupções são explosões poderosas que ocorrem quando os campos magnéticos se chocam uns com os outros. Quando isso acontece, eles mudam de forma e se reorganizam rapidamente. Esses campos surgem do plasma, que é muito turbulento. Então esses eventos não são uma surpresa para o clima local. Quem diria que o Sol tem manchas escuras em sua pele, assim como as pessoas? Essas áreas são conhecidas como buracos coronais. Os terráqueos podem sentir seu impacto quando observam as belas luzes da aurora nas regiões polares. Os buracos coronais parecem mais escuros porque o plasma nesses pontos é mais frio, menos denso e magneticamente aberto. Essas condições permitem que os ventos solares escapem para fora do sistema solar, em vez de ficarem na superfície da nossa estrela. E quando se chocam com a magnetosfera da Terra, surgem auroras que fascinam nossos olhos. Ainda bem que os campos locais resfriam os ventos solares. Ninguém quer que os olhos derretam, certo? Agora, se estivéssemos procurando uma analogia para os cabelos do Sol, o melhor candidato seriam suas proeminências. Esses grandes laços de plasma brilhante surgem da superfície e se estendem por milhares de quilômetros no espaço. Sua vida útil varia de dias a vários meses. É um dos eventos mais comuns nessa região. Embora a primeira descrição detalhada de uma proeminência solar date do século XIV, os cientistas modernos ainda estão pesquisando como e por que se formam. Mergulhando mais para dentro, estamos diante da região de transição. A espessura dessa camada é de cerca de 100 quilômetros e o clima local é inimaginável. As temperaturas podem subir para até 500.000 graus. A camada de transição fica entre a coroa e a última região da atmosfera do Sol chamada cromosfera. Falando nisso, bem-vindo à nossa próxima parada. A região da cromosfera é famosa por um mistério científico chamado espícula. Diga comigo, espícula! Isso é divertido! Esses espetaculares jatos de plasma semelhantes à grama são disparados para cima a partir da superfície do Sol e atingem velocidades de aproximadamente 100 km por segundo. Como se estivessem pulando em um trampolim a partir da superfície. Cada espícula dura alguns minutos no espaço sideral antes de cair de volta na atmosfera solar. Os astronautas estavam enfrentando um desafio ao tentar explicar como partículas magneticamente carregadas conseguiam escapar da gravidade maciça do Sol enquanto estavam tão perto dele. A possível resposta surgiu em 2017. Um grupo de cientistas descobriu que as partículas neutras proporcionavam às magneticamente carregadas uma flutuabilidade extra para escapar da gravidade solar por algum tempo. O que é melhor do que a explicação do meu primo, que é pensamentos felizes e pó de fada. Sim.
Agora vamos viajar 1.600 quilômetros para dentro, através da cromosfera, para finalmente chegar à superfície, a fotosfera. Ela tem cerca de 400 quilômetros de espessura. Mas, diferentemente do planeta Terra, a superfície do Sol não é sólida ou estável. As temperaturas aqui são extremamente altas para a existência de qualquer matéria. Por outro lado, os cientistas costumam chamar o plasma de quarto estado da matéria. E por que não? Ele é feito de átomos ionizados e elétrons livres, portanto, merece ser considerado matéria. Então, qual é o problema? Talvez um dia encontremos uma civilização local de pessoas plasmoides, mas acho que é melhor não darmos abraços calorosos de boas-vindas. Você sabe, quente, quente, quente. De qualquer forma, a fotosfera é nossa parada final, porque a humanidade não tem a tecnologia para explorar o Sol mais profundamente. Assim, se quiser saber mais, você terá que inventar sua própria espaçonave. Mas o tempo está se esgotando, você só tem cerca de 7 a 8 bilhões de anos. Depois disso, nosso Sol desaparecerá, de acordo com as estimativas dos cientistas. Na verdade, eles mesmos estarão indo primeiro. No entanto, você tem um concorrente de peso. A sonda Parker Solar, da NASA, é a atual campeã do mergulho mais profundo no Sol. Essa espaçonave conseguiu viajar mais de 7,5 milhões de quilômetros da superfície da nossa estrela em direção ao seu núcleo em 27 de setembro de 2023. E então, a sonda Parker repetiu seu próprio recorde mais uma vez em dezembro do mesmo ano. Então, por que ela não derreteu? Estou ouvindo você perguntar. A sonda foi projetada para suportar condições insanamente intensas e flutuações de temperatura, e é equipada com um escudo térmico personalizado e um sistema autônomo que protege a missão das enormes luzes solares. A NASA tem outros planos ambiciosos. Em dezembro de 2024, a Parker fará sua maior aproximação do Sol. Ela viajará mais rápido do que qualquer objeto feito pelo homem jamais viajou, a uma velocidade de 700 mil quilômetros por hora. A sonda estará a apenas 6 milhões de quilômetros de distância da superfície quente e brilhante da nossa estrela. É como pousar nela. Os astrônomos já compararam esse marco épico que está por vir com o pouso na Lua. Acho que seria mais seguro se, aterrissássemos à noite. Sim, você está certo, essa é uma piada antiga. É possível que um planeta não tenha um, nem dois, mas muitos sóis? Vamos imaginar o que aconteceria conosco se o Sol de repente decidisse invadir um monte de pequenas estrelas. Durante a busca por planetas semelhantes à Terra em todo o universo, os cientistas descobriram que sistemas de 2 ou até 3 estrelas não são tão raros na verdade. Muitos deles até têm planetas em suas zonas habitáveis. Quase metade desses planetas poderia conter vida. Mal posso esperar para perguntar aos moradores sobre o pôr do Sol. Os cientistas até sugerem que o nosso Sol nem sempre foi solitário. Poderia ter tido uma estrela companheira chamada Nêmesis. Eles notaram que as extinções em massa na Terra ocorrem a cada 27 milhões de anos. É como um ciclo. Então eles se voltaram para as estrelas para descobrir qual poderia ser o motivo. E então entenderam que seria uma estrela que deixou nosso Sol há muito tempo. Mas isso ainda nos afeta. Nêmesis pode estar localizada a cerca de 1,5 anos-luz de nós. Pode não parecer muito, mas na verdade são quase 9 trilhões de milhas. 14 trilhões 250 bilhões de quilômetros. Vai ser uma viagem de carro divertida, 50 milhões de anos. De qualquer forma, toda vez que Nêmesis passa por sua órbita, ela pode afetar a nuvem de Oort. A nuvem de Oort é uma área ao redor do nosso sistema solar na qual os cometas são formados. Sua existência ainda não foi comprovada, mas os cientistas têm certeza disso. Então, os cometas se formam dentro dessa nuvem e depois se mudam para o nosso sistema solar. Mesmo estando muito longe, a segunda estrela do sistema pode ter grande influência sobre ele. Mas e quanto a sistemas com 4 ou mais estrelas? É possível mesmo? Na verdade, sim, mas quanto mais corpos celestes você adiciona ao sistema, mais complexo ele se torna. As órbitas ficam instáveis, vai ser o mais caótico possível. Na mecânica estelar, isso é chamado de problema dos 3 corpos, teoria que nos diz que é muito difícil prever as órbitas dos corpos em tais sistemas. Na maioria dos casos, elas acabam sendo muito aleatórias e únicas. E Isaac Newton foi o primeiro a perceber isso. Ele tentou aplicar suas descobertas gravitacionais à Terra, à Lua e ao Sol, e encontrou muita dificuldade. Não foi fácil entender como 3 objetos estelares orbitam de forma tão estável um ao redor do outro. E isso é apenas um planeta e um satélite. Que tal incluir várias estrelas? Eu não invejaria aqueles que terão que calcular tudo isso. Ah, certo, sou eu.
De qualquer forma, sabemos que os sistemas de estrelas triplas são extremamente caóticos. Mas e os sistemas com mais estrelas? Eles são muito raros. Em 2021, a NASA descobriu um sistema estelar de até 6 estrelas. Isso é uma loucura. Claro, não há planeta nele, mas quem sabe? Talvez um dia encontremos esse sistema também. Nesses mundos, a dança da gravidade é muito complexa. São necessárias condições bastante específicas para manter tudo unido. É como andar em uma corda bamba sobre um abismo. Com tudo isso em mente, vamos tentar imaginar o que aconteceria se o Sol de repente se transformasse em várias pequenas estrelas. Vamos precisar de uma situação muito detalhada. Não, provavelmente até de uma dúzia de simulações para fazer isso funcionar. Caso contrário, teríamos apenas poucas opções. Opção 1. Dividimos o Sol em 5 a 10 pequenos sóis. Agora vamos espalhar esses caras não muito longe um do outro. Eles vão destruir nosso sistema solar em algumas horas. Sim, todos os sistemas estelares, incluindo o nosso, estão em constante movimento em todo o universo. Então eles vão colidir um com o outro quase que imediatamente. Essa colisão levará à criação de uma supernova. Nosso sistema se transformará em uma nebulosa bonita e colorida. Para nós, isso acontecerá em apenas alguns minutos. Nem teremos tempo para sentir nada. E todos os planetas do ex-sistema solar se transformarão imediatamente em poeira espacial cintilante. Mas não é a melhor opção para nós, certo? Vamos ver se pode haver outro resultado. Opção 2. Como eles não podem ficar tão perto um do outro, vamos tentar colocá-los o mais longe possível. E nesse caso, eles simplesmente iriam embora. Tchau! A força gravitacional é muito fraca para manter tudo unido. Os pequenos sóis simplesmente deixarão o sistema solar, voando para o espaço em direções aleatórias. Depois disso, o resto dos planetas sairá de suas órbitas, incluindo nós, é claro. Vamos nos tornar um chamado planeta interestelar. No começo, nem perceberíamos que o planeta saiu de órbita, e não teríamos tempo para fazer nada antes que ficasse incrivelmente frio. Que final triste e poético. Em geral, nenhum desses resultados parece muito divertido. Tudo bem. Ainda temos a última opção. Nosso principal problema é que estávamos calculando cada uma dessas pequenas estrelas com a mesma massa. Mas preste atenção em todos esses sistemas multiestrelares que já descobrimos. Você verá que nenhum deles se parece com um monte de bolas brilhantes juntas. Em vez disso, existem algumas estrelas grandes lá. O resto, as pequenas, estão orbitando ao redor. Então, que tal? 2 estrelas grandes e 2 pequenas. Como ficaria a Terra, então? Bom, a sua órbita se tornará terrivelmente instável. Ficaríamos indo para frente e para trás. Eu não recomendaria, honestamente. Sabemos a que isso pode levar e é uma loucura, porque já aconteceu conosco uma vez. Sim, cerca de 70 mil anos atrás, uma estrela solitária visitou nosso sistema solar. Era uma anã vermelha chamada Scholz. Uma anã vermelha é uma estrela muito pequena e fria. Se você achar que 7.752 graus Celsius negativos é frio, é claro. Ela é considerada o tipo de estrela mais fraco e frio, então provavelmente não parecia tão grande e brilhante no céu. Naquela época, nossos ancestrais, os Homo sapiens, já estavam lá vivendo suas vidas. E você pode imaginar? Eles viram outra estrela no céu se aproximando do Sol. Como será que foi essa visão? E então Scholz ignorou o Sol e voou para algum lugar para seguir surfando no espaço. Você não estava esperando algum tipo de desastre, estava? Se isso tivesse acontecido, você não teria tido a chance de assistir a este vídeo agora. A partir dessa história, podemos ver o que acontece com a Terra durante esses eventos estelares. Naquela época, uma enorme quantidade de atividade vulcânica aconteceu em nosso planeta. Também sofremos algumas chuvas de meteoros que quase nos exterminaram. Nossos ancestrais com certeza tiveram dificuldades. Algo semelhante acontecerá em nosso hipotético planeta com 4 sóis, mas em uma escala muito maior. Atividade vulcânica constante, terremotos e tsunamis. Além disso, a duração de um dia mudará, assim como a duração de todas as estações e do ano como um todo. Eles não serão mais estáveis devido às mudanças regulares na gravitação. Em outras palavras, você nunca saberá quando esperar um inverno anual ou um verão quente. E quando estivermos precisamente no meio entre 2 estrelas, não haverá noites. Elas iluminarão ambos os lados do nosso planeta e teremos que dormir sob luz solar intensa. E se você acha que isso é uma coisa ruim, tenha em mente que também seremos atacados por muito mais raios ultravioleta e ventos solares devido aos nossos 4 sóis. A cor deles também vai mudar.
eles se tornarão anãs vermelhas, proporcionando uma coloração laranja escarlate no céu. Também teremos muito mais eclipses solares, só que em vez da Lua, o Sol seria eclipsado por outro Sol. Provavelmente ficaria um pouco mais escuro. Para ser honesto, é improvável que algo sobreviva na Terra depois de tudo isso. Quero dizer, é possível, mas faça você uma centena de simulações se quiser ter certeza. Teoricamente, poderíamos sobreviver em um sistema estelar binário simples, por exemplo, em um que consiste em 2 estrelas próximas uma da outra. Cada um deles teria que ser 2 vezes menor do que o nosso Sol. Esse seria o cenário perfeito. E é bem possível no futuro. A NASA está atualmente trabalhando em um plano para realocar nossos descendentes para a próxima Centauri B. Esse é um planeta perto do sistema estelar mais próximo do Sol, Alpha Centauri. E quem sabe, talvez um dia no futuro nós realmente nos mudemos para lá. Então veremos como é viver com vários sóis.